perguntar uma coisa. Tu disse que tu tava sendo responsável por ela legalmente lá, de autorizar as coisas e tal. Sim. Mas como é que funciona isso no Brasil? Como é que era o relacionamento de vocês era na parte legal da coisa? Naquela época, tinha acabado de sair... No último internamento dela, foi um pouquinho antes do internamento dela, tinha sido liberado aquele contrato de união estável. Uhum. A gente não tinha conseguido fazer por causa do tratamento dela, sempre hospital direto, exame e tal. E aí, logo em seguida, ela foi internada. A gente não sabia que o cartório poderia ir até o hospital para fazer. A gente não sabia disso. Mas daí o que aconteceu? A irmã dela me autorizou a cuidar dela. Porque sabia que eu ia estar cuidando muito bem. Era eu que estava sempre cuidando. E o pessoal do hospital acompanhou muito a gente. Então, eles sabiam que se autorizou A é porque A. E a família toda sabe. Autorizou B é porque B. Uhum. E eles sabiam que eu tinha um amor e um carinho muito grande, a ponto de, assim, a prioridade era cuidar da vida dela. O resto não interessava. Uhum. Entendeu? Então, havia uma confiança muito grande, tanto da parte do hospital quanto da parte da família dela. Eu lembro que foi nessa época que tava rolando a discussão, né? Do casamento gay, se podia passar, se não podia passar, e muita gente brigando. Foi durante tudo isso que tava rolando isso. E aí foi liberado, e tu nem precisou usar porque a família dela foi de boa. Foi de boa, mas eu, depois do falecimento dela, porque era uma coisa que a gente queria, era fazer a união estável. Né? Ela também queria. E ela tava muito chateada com isso, porque quando ela internou, foi uma das coisas, assim, ruins, é que a gente ficou assim, tipo, puta, não vamos poder ir no cartório. Aí eu fiz o quê? Eu entrei com uma ação judicial solicitando o reconhecimento da união estável. A jurisprudência que existe para reconhecimento da união estável depois do falecimento é por causa da minha ação. A juíza concedeu legalmente. E daí pediu a alteração do atestado de óbito dela, para que fosse colocado que ela estava em união estável comigo, e deu a sentença direitinho. Então, a jurisprudência que tem, que inclusive é usada já em outros países, foi baseado nesse... Foi o primeiro caso de reconhecimento de união estável após a morte do cônjuge. União estável do mesmo sexo após a morte do cônjuge. Cara, que interessante. E isso foi uma coisa que embasou muito depois. E é engraçado que as pessoas não sabem, porque eu geralmente não conto essa história, né? Porque quando eu vou dar uma palestra é sobre empreendedorismo, é uma coisa relacionada a isso. Ou é falar alguma coisa do autismo, coisa tal. Então, geralmente não se entra nesse campo. E o pessoal, nem o pessoal da comunidade gay, sabe? Mas tá lá no meu Facebook, tem a foto. A única coisa que está coberta é o meio do meu nome e tal, o meio do nome dela, porque é uma coisa assim, né? Que a gente endereço, essas coisas assim, a gente não deixa cobertinho, né? Mas tá lá. A sentença tem lá no meu Facebook. A sentença. Qual foi o argumento da juíza? Já era liberado o casamento gay quando ela deu a autorização? Ou ainda era não liberado. Era? Tinha acabado de ser liberado. Entendi. A união estável. Ainda não tinha um casamento no civil. Tá. Entrou o casamento, inclusive foi usado, dos argumentos foi essa jurisprudência. Para liberar o casamento depois. Para liberar o casamento depois. Quanto tempo depois foi liberado o casamento? Foi a primeira união estável? Foi a primeira união estável, acho que levou uns 4 anos. E 4 anos depois do casamento. Chuto mais ou menos por aí. Não sei muito bem, porque eu sou bem ruim disso daí, não acompanho muito. E um dos casos que ajudou a liberar o casamento gay é o teu caso. Foi esse caso. Caralho, que legal, que legal. Que foi um pontapé muito grande para que a união civil também, né, posto que já havia até a jurisprudência para a união homoafetiva mesmo após né, a certificação disso mesmo após o falecimento. E como é que tu via toda a discussão de gente contra, de gente argumentando contra, como se fosse fazer alguma diferença na vida delas? É assim, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso nesse aspecto, porque eu, no meu ponto de vista, acho bobo. É o que eu penso. Eu acho que a gente podia discutir coisas muito mais relevantes socialmente do que ficar discutindo isso. Porque com quem o Chiquinho casa, o problema é dele.
Ninguém tem nada a ver com isso, não tinha nem que se meter. Eu acho que isso não tinha nem que estar em pauta para começo de conversa. É lei, botou, aplicou, acabou. Não tinha nem que ter debate. Mas aí existe uma questão, porque assim, a gente sempre quer que as pessoas entendam o nosso ponto de vista. Mas eu também procuro entender o ponto de vista daquele que nasce considerando que isso é errado. Defendo isso? Não, de forma alguma. Mas isso eu não defendo não só em relação à união homoafetiva. Eu não defendo em relação a nada. Ninguém tem que ficar se metendo na vida de ninguém. Se a gente prestasse mais atenção e cuidar da nossa vida e fazer alguma coisa boa para a sociedade, e fazer coisa boa para a sociedade não é ficar convertendo ninguém a nada. Nem pessoal que é hétero a ser gay ou bi, etc. E nem ao contrário. Ninguém tem que convencer ninguém a nada. Cada um toca a sua vida. Entendeu? Então eu acho errado, mas não só nesse aspecto, é em todos os outros. Mas entendo. E é aí que eu deixo as pessoas putas. Que é aquela história que eu te falei, que eu não disparo o marcador da raivinha, entendeu? Uhum. Porque eu olho e falo assim, cara, mas pensa pro cara que cresceu. E o cara que eu tô dizendo, o cara e a mulher, tá? É só, né? Um termo. Pensa no cara que cresceu achando que aquilo é pecado, porque na Bíblia tá pecado, porque não sei o que é pecado. A mente já tá ali estruturada a achar que aquilo é errado. Você não adianta você ficar debatendo com essa pessoa. Porque você não vai convencer essa pessoa ao contrário. O problema que eu vejo maior na nossa sociedade é que a gente tenta convencer o outro de que a gente tá certo. E é isso que é ruim. Porque quando se eu ficar tentando convencer, vamos supor, você acha errado. Você não pode me agredir. Isso aí, claro. Aí não dá, né? Ou incitar a violência, essas coisas assim. Não tô falando disso, tá? Tô falando só da questão de opinativa. Uhum. Tua opinião é que isso é errado. É a tua opinião. Mas aí, quando interfere, por exemplo, no teu direito de casar... Mas é que ele não tem que interferir. Então, mas quando ele tá defendendo essa ideia, tá meio que tirando um direito teu de poder casar com a mulher. Mas ele não tinha que defender. Não tinha que se parar pra ouvir. Claro. Você entendeu? Sim. Aonde que tá o problema? Porque assim, o cara tem direito de achar que tá errado. É o direito dele. Aí ele só não faz. Mas aí ele tenta interferir na lei. Ele não tem que interferir. E criar uma resistência para que ela não passe. Aí te afeta diretamente. É aí que me afeta. Aí tu Mas é isso que não tem que fazer. Sim. Entendeu? Mas dito que porque o cara faz, como é que tu reagia quando tu via gente fazendo força para que aquela lei não passasse? Isso te ofendia de alguma forma? Ou até aí tu estava de boa também? Não me ofende esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, eu fiz teologia antropológica aos 17 anos. E depois disso eu fiz vários estudos bíblicos. Inclusive eu fiz estudos em igrejas que são abertamente contra. Eu fiz estudo bíblico em congregação cristã, Assembleia de Deus, Batista, Adventista. As pessoas... Ninguém me maltratou. Maltratado eu não fui. Acho que se eu tivesse sido maltratado, talvez eu tivesse perdido a paciência com alguém. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Uhum. Mas, obviamente, enxerguei nos cantos ali um burburinho. Que você vê. Uhum. A gente também não é idiota. A gente tá vendo a pessoa lá no canto. Mas tá lá no canto, não tá me incomodando. Não tem que me incomodar se a pessoa tá lá no canto falando. Uhum. Porque ela também tem o direito de estar lá no canto falando. Claro. Entendeu? Sim. Uhum. Ela não tem direito de vir pra mim e falar que eu não valho nada por isso, etc e tal. Isso não, ela não tem o direito. Agora, de ficar lá no burburinho no canto, tudo bem. E aí teve um rapaz que foi muito interessante. Ele chegou pra mim, não tem muitos anos isso não. Eu acho que deve ter, a gente tá em 2021, deve ter uns 3 anos. Ele chegou pra mim e falou assim: olha, eu adoro você como pessoa, acho você... Elogiou, né? Não preciso falar. Elogiou, Aí falou assim, mas você sabe que eu acho, porque ele é evangélico, mas você sabe que eu acho errado você ser homossexual, né? Você sabe que eu acredito que você vai ser punida por isso, e tal. Eu olhei pra ele e falei, tudo bem. Uhum. Daí ele falou assim,
mas eu nunca vou te destratar por causa disso. Mas é porque a gente tava tendo um papo ali muito aberto, entendeu? Daí ele falou assim, mas eu nunca vou te destratar por causa disso. E nunca me destratou mesmo. Talvez pelas minhas costas. Pode ser que falhe alguma coisa, tipo, eita, vai pro inferno, né? Gente, se eu for pro inferno, por favor, coloque no meu caixão alguns filezinhos pra eu poder assar lá. Porque tem fogo, né? É só fazer assim que tá assado. Né? Brincadeiras à parte. Fazer um marshmallow. Desculpa quem acredita, né? É que eu levo na piada, não dá. Mas é assim, era um direito dele. A gente estava tendo uma conversa muito aberta ali, estava batendo papo sobre várias coisas, e ele botou a opinião dele na mesa. Eu olhei para ele e falei assim, sabe que eu discordo de você, né? O meu próprio comportamento mostra para você que eu discordo de você, né? Daí ele falou, não. Aí é você que... Eu só oro muito por você. Eu acho isso, claro, que, né, sei lá, uma vaidade imensa achar que o fato de um pecador orar por mim vai fazer eu me salvar, né? Mas tudo bem. Uhum. A gente senta e acredita nisso, né? Mas não me ofendi. Não fiquei braba nem nada. Eu nem sei se eu vou viver a vida inteira gay. Pode ser que um dia eu posso conhecer um cara e, sei lá, olhar e falar assim, nossa, cara, Deus da minha vida. Apesar, bate na madeira, né, gente? Por favor. Né? Se me ver atracada com um cara... Olha, é macumba que fizeram. A gente vai orar por ti, se isso acontecer. Ora por mim. Mas a gente não sabe, pode acontecer. Né? Ou, de repente, sei lá, eu posso me apaixonar por uma mulher trans, um homem trans. Não sei, qualquer coisa pode acontecer. Eu não posso simplesmente olhar e engessar. Uhum. Agora, o cara olha pra mim e fala aquilo, eu vou meter a boca no cara? Eu acho de uma puta ignorância. Uhum. Mas tu consegue entender quem ficar bravo comigo de eu falar isso, paciência. Eu acho uma puta de uma ignorância. Uhum. De achar que Deus vai se preocupar com isso. Cara, tem tanta coisa pra Deus. Então, os políticos da merda que estão fazendo no Brasil. Pô, Deus já tem muita gente pra mandar pro inferno, cara. Ele não vai perder tempo comigo. Vai ser o último da fila, assim. Porra, cara. Deus vai olhar e falar assim... Depois que ele arrumar tudo, ele vê isso aí. O que tá acontecendo? Aham. Ele vai olhar e falar assim, nossa, cara, mas tá tudo uma merda. Pra que eu vou ficar me incomodando com ela, entendeu? Eu acho que Deus... A gente pensar assim, eu acho que é puxar Deus pra uma insignificância, que é a nossa, tão grande, levar a gente pra uma mesquinharia tão grande... levar Deus pra uma mesquinharia tão grande que eu chego a achar absurdo você ter fé em Deus e acreditar que ele vai olhar e vai dizer assim, você se deitou com um homem, eu vou te levar pro inferno. Mas você foi legal nisso, mas não interessa, você deitou com um homem, eu vou te levar pro inferno, foda-se. Sim. Aí o cara que foi lá, que é um sarna, que infernizou a vida de todo mundo. Só transou com mulher a vida inteira. Prejudicou todo mundo que podia. Esses embustes que tem na vida da gente. A gente encontra uns embustes na vida, né? Esses embustes. Aí Deus vai olhar e vai falar assim, não, mas esse aqui transou com mulher a vida inteira. Não, vou levar isso aqui comigo. Porra, não é assim. Né? Não tem nem como funcionar desse jeito. Até porque se a gente pegar lá, e é aí que eu fico um pouco puta. Que é assim, passa informação, mas passa informação pela metade pro povo. Isso aí eu acho errado. Se você pega a Bíblia, lá da década de 80 e de 90, não pega de agora, que de agora tá editada. É sacanagem, tem que pegar lá de trás. Tem certinho o versículo que diz, e não se deitará com outro homem como se fosses mulher. Primeiro, o lance estava relacionado a homem. Não tinha nada a ver com a mulherada. E dizer que a Bíblia não faz distinção, faz sim. Porque tem vários pontos que fala homem, vários pontos que fala mulher. Faz distinção. Uhum. E aí existiu uma coisa naquela época, que é o seguinte. Hoje a gente tem Código Civil, Tributário, Penal, todos esses códigos que tem. Naquela época, não existia isso. O que existia eram os escritos sagrados. Tá? Os escritos sagrados das religiões eram que ditavam regras de convivência, regras sociais, entendeu? Por isso que em Roma era aquela putaria louca, né? Porque lá não tinha, entendeu? Então, funcionava... naquela época, os generais, quando eles iam formar alianças para aumentar os exércitos, eles faziam sexo entre si para formar a aliança. É tipo, hoje a gente assina o contrato, o contrato deles era esse. Pô, a gente podia voltar nesse aí, né, Caio? Podia voltar pra essa época aí.
Contrato deles. Eu ia contratar o Caio assim. Não podia deixar escapar essa aqui, maravilhoso. Não, e o Caio é bonitinho, né? Olha ali, ó. Né? Alto, tal. Ó. Tá de olho, fica esperto, hein? Se fosse você. Até me babei aqui. Se fosse você, hein? Você fica esperto, hein? Eu ficaria de olho. De olho. Oi? Não, tô de olho. Então, eles faziam isso. Era uma prática naquela época. Muito, muito, muito comum. Então, a partir do momento que você estabelecia que não poderia haver o sexo entre homens porque aquilo era um pecado imperdoável, você, para aqueles que se convertiam, você limitava o aumento dos exércitos. Entendeu? Existe um contexto antropológico relacionado a isso. Uhum. Mas qual era o... Eu não entendi direito, porque a ideia não é aumentar o exército? Só que se você institui que um homem se deitar com outro homem é um pecado imperdoável, eles não iam se deitar entre si e não iam não iam formar as alianças. Era para enfraquecer? Para enfraquecer. O exército. Para diminuir. Entendi. Saquei. Entendi. Entendeu? E também tem uma coisa que... Era uma coisa meio... Era utilitário, não era uma filosofia de vida, uma ideia superior. Não, para eles ali o negócio era o seguinte, a gente tem que pensar que a civilização naquela época era muito diferente da civilização hoje. O entendimento e os embasamentos para as decisões eram muito diferentes das que nós temos hoje. O maior livro científico é a própria Bíblia. E isso é engraçado, porque é usado como um livro religioso. Agora você pega um livro que o Velho Testamento é de antes de Cristo, o Novo Testamento, que vem depois de Cristo, que a gente está falando de 2000 anos atrás, só a época de Cristo, e tenta botar no contexto de hoje, vai dar merda. Uhum. Isso é óbvio. Não vai funcionar. Quer dizer, não siga a Bíblia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que a Bíblia não presta? Não, não é isso. Mas é que precisa ter um entendimento um pouco maior, porque a falta de entendimento nos leva à ignorância. A ignorância nos leva ao combate. Uhum. Eu combato você porque eu não te entendo. Eu combato você porque eu te julgo. Mas por que eu estou te julgando se eu não te entendo? Uhum. E em que momento eu estou equipada para dizer o que Deus gosta ou não gosta? É porque ele acha que leu no livro de Deus, né? Interpretou isso. E aí ele acha que ele entendeu Deus. Mas a Bíblia é totalmente interpretativa. Se for assim, a gente tá ferrado no Apocalipse, cara. Vai me descer uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. É uma coisa assim, né? 10 cabeças e 7 chifres, sei lá. Isso vai, daqui a pouco vai. A gente tá... Cara, se a gente... É engraçado. E é isso que eu acho engraçado no ser humano, que é essa tendência que o ser humano tem de pegar aqui e dizer assim, isso aqui é figurativo. Uhum. Porque interessa pra ele que seja figurativo. Isso aqui não. Acho que é isso literal. Aqui eu vou levar no literal. Uhum. Porra, se for assim, o que vai ter de pai e mãe cortando a mão de filho porque tirou moeda da carteira? Mulher porque isso tá no Velho Testamento. Que usa joia também não pode. Mas aí que tá, né? As religiões que são mais ferrenhas, as mulheres não usam joias, não pintam o cabelo. Eu acho que tem na Bíblia uma passagem que diz sobre que mulher não pode se enfeitar, não pode usar joia e tal. Falava muito da questão do enfeite. Mas aí a interpretação também cabe nessa parte do enfeite. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque naquele tempo, os enfeites, eles traziam muito essa coisa da sexualidade. A gente não usa hoje enfeites como se usava naquela época. Sim. Se você pegar qualquer filme de época que desde que seja embasado historicamente, né? Mas pegar qualquer filme de época ou qualquer novela de época, coisa assim, vai ver que os adornos estavam muito mais relacionados a exaltar a sexualidade da mulher, a trazer isso. E aí está se falando muito disso. Uhum. Não da mulher colocar um brinquinho. Sim. É por isso que eu disse, né? Se fosse pegar literal, mulher não ia poder usar nada hoje em dia, né? Até porque, pelo amor de Deus, se um cara for se apaixonar porque a mulher tá usando uma correntinha, um par de brinco e pintou o cabelo, ferrou, né? Nossa, que volúvel.